Aleluia! Glória a Deus! Você está feliz, irmãos? Gente, isso é muito bom. Glória a Deus! Tem gente que ainda está comendo. É o dia inteiro comendo hoje. Todos os sentidos, né? Da palavra, do alimento, né? Amor, fique em paz, Você está na sua casa, não tem problema. Glória a Deus, você tem sido inspirado já essa manhã? Meu Pai, muito inspirada, consolada, confortada. Jesus, como o Senhor tem falado agora, nessas horas, ao meu coração. Amém? É muito bom estar aqui com vocês, eu me sinto honrada, né? Estar aqui com vocês e poder ministrar uma palavra, uma pequena palavra que o Senhor falou no meu coração, tem falado no meu coração, na minha vida há algum tempo. E quando o Rodrigo falou essa semana para eu ministrar uma palavra, eu falei, Jesus. E o Senhor pôs isso no meu coração. Já que eu tenho falado tanto com você sobre isso, fale. E com a misericórdia do Senhor, eu vou tentar expor aquilo que está no meu coração. Uma experiência pessoal e que... muito pessoal. Eu acho que num grupo desse que nós estamos, a gente pode abrir os corações, não é? E é uma experiência muito pessoal para mim, aquilo que o Senhor vai falar, que eu creio, que Ele vai falar com alguns essa manhã. Vocês me ouvem? Amém. Marcel, me ouve, Marcel? Amém? Então fale para o seu irmão do lado, não durma. Né? Não durma, pega a balinha. Né? Vai valer o tempo agora de espera, né? De concentração, vai valer a pena, porque haverá uma recompensa. Feijoada está por vir. Glória a Deus. Então eu quero ministrar com vocês. Amém, amém, amém. Me ajudem então. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 21 e 22. Deuteronômio 7, 21 e 22. Diz assim: não te espantes diante deles. Deus está falando com o povo de Israel. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus grande e terrível. Temível. Em outras versões, o Deus grande seria Deus poderoso. E temível, terrível. Dá na mesma. São versões diferentes. Então Deus é grande e temível, poderoso e terrível. Então Deus é grande para o seu povo. Ele é grande para você. Ele é poderoso para a sua vida, na sua vida. Você crê nisso? Amém. Nós servimos esse Deus poderoso. Amém. Se você puder trazer na sua memória aquilo que te dá esperança, né? Mas as lembranças do poder de Deus, do livramento de Deus na sua vida, acho que você teria uma lista. Ele é poderoso ou não é? Amém. Só que ele é terrível e temível para os nossos inimigos. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. E diz ainda o texto: e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações de diante de vocês, povo, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Amém? Amém. Muito bem, então o que Deus está falando aos israelitas, está falando conosco nos tempos atuais. Conosco hoje. São dois pontos que eu quero aí discorrer com os irmãos. Que Deus quer que você seja vitorioso e bem-sucedido. Amém. Amém ou não? Amém. Em todas as áreas da sua vida, principalmente no que tange à eternidade, que eu acredito que são todas elas. Todas as áreas da sua vida tangem à eternidade, tocam a eternidade, certo ou não? Amém. Não deve existir, né, diferenciação na nossa vida. Então tudo que fala de reino de Deus, de bênçãos de Deus, as promessas de Deus que Ele já deu a você, propósito eterno na sua vida, o Senhor fala com você, reforça hoje para você: você será vitorioso. Amém. Você será bem-sucedido. Você terá sucesso. Amém. Sucesso no sentido de ser bem-sucedido. Amém? Amém?
Então, ser vitorioso e ter sucesso não está em questão aqui. O que Deus já prometeu para você que Ele ainda não cumpriu? Você sabe de relance? As promessas, o propósito, o chamado, aquilo que Ele falou, você será, vou fazer isso, né? Você terá isso, não sei, aqui é tão diferente, público grande. Pensa nisso. Então Ele falou que você será um líder abençoado, um anfitrião cheio de gente na sua casa, que será abençoado lá. Você será um empresário de sucesso, porque você tem um coração para a obra. Você terá filhos abençoados como flecha. Você será um pastor bem-sucedido. Meu Deus do céu, o que Deus já prometeu para você? Você será mãe de milhares. Você será influente. As pessoas olharão para você e serão inspiradas. Você vai ter o dom da criatividade. Você será um artista bem-sucedido. Não sei. O que Deus já falou? Não importa. Você será. Você será bem-sucedido, vitorioso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por quê? Simplesmente porque Ele te ama. Ele tem propósito na sua vida. Então Ele não brinca com você. Deus não brinca conosco. Se Ele disse, se você tem convicção que foi o Senhor, essa palavra já se confirmou através de outros profetas, de pastores, de palavras, não sei, de sonhos. Você tem convicção no Espírito. Tenha certeza, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele quer que você vença. Porque Ele te ama, presta atenção. Você será poderosamente favorecido. Você será sobrenaturalmente abençoado e abundantemente bem-sucedido. Você pode repetir isso? Você vai repetir para o seu irmão agora. Irmão, porque Deus te ama, você será poderosamente favorecido. Sobrenaturalmente abençoado e abundantemente bem-sucedido. Você será um sucesso. Em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus. Eu serei abençoada. Eu tenho o favor de Deus na minha vida. Eu serei bem-sucedida. Tudo aquilo que o Senhor falou na minha vida, o propósito dEle. Não crer nisso é um absurdo. Não caia nessa armadilha de não crer. Por mais difícil que tenha sido, você tenha vivido as suas circunstâncias, não caia nessa armadilha do diabo de não crer que você será, que você terá em Deus tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você tem mente de vitorioso, não é de escravo não, de vitorioso. Aleluia. Salmo 84, aliás, tem diversos textos, mas Salmo 84, 11 diz que o Senhor concede favor e honra. Favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Nenhum bem Ele recusa. Então, conceder vitória e honra está garantido para você que é justo, que é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Não caia, então, na armadilha de não crer. Único detalhe, que é um pequeno detalhe. No texto que nós lemos, exemplifica isso, mostra isso. É que para que tudo que Deus prometeu acontecer na nossa vida, passa por um processo de amadurecimento e em ter equilíbrio. Esse é o único detalhe. O processo, ou o caminho para que tudo isso aconteça, não acontece na velocidade ou no tempo que você quer que aconteça. Só esse é o detalhe. Só esse é o detalhe. Só isso. E para nós, presta atenção, para nós isso parece às vezes, que eu acredito que a maioria, talvez nem todos, mas a maioria já sentiu, ou todos, isso parece insano. Parece loucura. Parece que Deus está brincando com a gente. O texto diz assim: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. Pouco a pouco diante de ti. Pouco a pouco. Repita. Pouco a pouco. Em inglês eu ouvi recentemente little by little. Pouco a pouco. Bonito, né? Little by little. É mais bonito. Dá licença. Repeat
My little. Mas é demais, né? Como que é espanhol mesmo? Espanhol já não sei. Espanhol. Despacio. Despacito. Aleluia. Voltando aqui ao texto. Pouco a pouco. Pouco a pouco quer dizer não é instantâneo. Não é rápido. Aí que entra a minha vida, né? Na minha mente natural, talvez não é com você, só comigo. Olhando para a minha vida, que isso percorreu, né, essa crise há um tempo atrás, não muito tempo, há um tempo atrás. Poxa vida, eu penso, eu já tenho um pouco tempo de caminhada cristã, né? Muito tempo de caminhada cristã. Então é impossível eu não cair na cilada de não me comparar a outras pessoas que parecem que elas passam por mim. Isso eu estou falando na caminhada cristã, em alvo, em propósito, em chamado, tá bom? Que elas passam por mim numa velocidade tão alta e eu a passos de tartaruga. Não é? As pessoas passam. Olha, fulano, nossa, já está lá. Nossa, olha o que aconteceu. Nossa. E passam pela minha vida, né? Não necessariamente perto de mim, eu vejo acontecer em outras pessoas. E eu passo de tartaruga, lento, e às vezes, falo de mim, e às vezes, não parece só que é lento, parece que retrocede. Parece que eu não ando só lento, parece que eu retrocedo também. Aí eu falo assim para Deus, espera lá. Já falei várias vezes. Estou aqui, olha, eu tenho mais de 20 anos de caminhada, depois de adulta. Eu nasci no berço evangélico, né? Eu me converti muito criança, então vamos imaginar, uns 20 anos para cá, tenho 45, né? Já tenho uns 25 anos que eu caminho com um pouco mais maturidade, né? Mais adulta. Então, para lá, Deus, para lá, eu já tenho condições, eu já tenho as... Estou falando de mim, tá? Eu não estou falando, jogando palavras ao vento. Então, eu tenho condições, eu já aprendi algumas coisas. Né? 25 anos, poxa vida, eu já aprendi. Eu nasci na casa de pastor. Para lá, nasci em casa de pastor, então eu sou capaz para algumas coisas, Senhor, Eu já cresci. Então, eu tenho experiência, algum talento, por que não? E por que parece que algumas pessoas passam por mim, ou muitas, né? Pessoas passam por mim a toda velocidade. E eu quero acelerar, eu quero acompanhar, eu quero estar lá, eu quero estar junto, entendeu? Porque eu sinto força, eu sinto que eu vou conseguir, que eu posso. Por que eu não estou? Então eu quero acelerar. E quantos aqui andam de bicicleta? Eu aprendi criança. Nossa, só? Gente, vamos lá. Olha só. Sabia andar ou... Não praticante. Quantos já teve experiência de andar de bicicleta? Amém. É o meu caso. Uau, desculpa. Então, é como... vou dar um exemplo, que eu não tenho muita experiência, mas vou dar um exemplo. É como se eu montasse uma bicicleta profissional. Porque eu sei andar de bicicleta. Então, com várias marchas, a top é leve, aro leve, né? Então, para você voar, para você ir, sei lá quantos quilômetros por hora. Então, eu estou nessa bicicleta, eu me sinto capaz de pilotá-la, mas aí parece que alguém coloca aquelas rodinhas, sabe aquelas rodinhas de criança? Que a bicicleta você está assim, faz assim, né? E você quer pedalar, mas ela não vai, ela não sai do lugar. E eu falo, tira essa porcaria, porque eu quero ir. Eu me sinto no momento, é o meu momento. Eu quero avançar, está na hora, tira essa coisa, que eu quero avançar. Mas parece que Deus colocou rodinhas na minha bicicleta. E eu desacelero, ao invés de acelerar. E eu me olho e vejo que eu não estou progredindo o suficiente. E isso me deixa ansioso, isso me deixa irritado. Meu Deus, como eu já fiquei irada. Isso me deixa frustrada.
Porque não estou onde eu gostaria de estar, onde parece que a minha mente me leva a estar. Eu me vejo lá. Por que eu não estou? Já é o tempo, Senhor. Já que, presta atenção, foi Deus quem disse que eu estaria lá. Foi Ele. Eu não estou inventando. Não estou criando uma fantasia. É coisa séria. Deus falou que faria, que seria, que ia acontecer. Nananana. E por que, Deus? Eu já estou preparada. Por que não vem? O que me impede de ir mais rápido? Você já passou por isso? Então acho que eu não estou tão sozinha, né? Nesse público. Muito bem, já pensei várias vezes. Várias vezes. A questão aqui, irmãos, não é o que, mas quem. Deus faz você desacelerar. Deus me faz desacelerar. Nossa autoanálise, às vezes, é muito cruel. Eu já fiz isso. E eu pensava, eu culpo meu passado, culpo meus pais, alguns culpam o cônjuge, os seus líderes, situações, etc. Às vezes pode ter um fundamento ou outro, mas você está vivendo, eu estou vivendo um momento que Ele quer que você viva. Ele quer que você viva este momento. Caso contrário, o nosso Deus é soberano. Ele teria mudado. Se não fosse para eu viver o que eu estou vivendo, se não fosse projeto de Deus, tenho certeza, eu tenho certeza disso, eu não estaria aqui. Eu estaria em outro lugar. Porque Ele quem faz, né, a malha, Ele quem monta o cabeçalho, e Ele é quem cuida da nossa vida. Ele é quem escreve a minha história e a sua história. Se você está vivendo o que você está vivendo, Deus permitiu. Ele quem permitiu na minha vida. Mas por que será que às vezes Deus não acelera esse processo? Porque Deus me ama. E porque Deus te ama. Porque Deus te ama pelo que você é e não pelo que você faz. Deus me ama por quem eu sou, minha essência. Que Ele me escolheu, eu sou filha. Quantos são filhos? Eu sou filha, amado. E Ele me ama como filha. Então, não importa se os meus filhos, às vezes, façam coisas que eu não gosto. É claro que eu vou corrigi-los, mas eu vou amá-los sempre, independente se eles acertam, se eles erram. Então, se eles fazem as coisas que eu gosto, eu não vou amar mais por isso. Eu vou amar. Não é verdade? Quem é mãe não é isso? A gente ama. Então, Deus me ama pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Ele te ama quando você faz algo grande para Ele. E Ele te ama quando você faz aquilo que você talvez esteja fazendo hoje, que não seja tão grande aos seus olhos. Ele te ama em todo momento. Glória a Deus. Então não tem a ver comigo, o meu trabalho, o meu talento. Mas eu sou abençoada. Parece que as coisas começam a acontecer na minha vida, não é pelo o que eu faço para Deus, como nós já ouvimos muito falar. Eu avanço de acordo com a minha entrega e a minha rendição a Ele. Que não é o meu sofrimento. Isso Deus falou muito comigo. Porque nós temos uma ideia de que ir para Deus, nos render para Deus, é falar das nossas ladainhas. Olha só, então Deus, está muito difícil. Eu vou orar, eu me rendo, eu choro. Deus, eu não aguento mais essa situação. Essa complicação na minha vida, os meus filhos, o trabalho, a falta do trabalho, no ministério. Parece que lidar com pessoas, ninguém vai para frente, Deus. Eu não aguento mais. E você fica nessa lamúria. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele ouve todas elas. Ele enxuga as suas lágrimas e usa ainda pessoas para falar com você. Não é isso? Mas isso não é rendição. Deus falou comigo. A rendição, eu vou diante de Deus, eu me rasgo, Senhor, me ensina a ser grata por tudo. Senhor, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor quer me ensinar algo. Mostra para mim, Senhor amado, onde eu preciso crescer. É como o salmista Davi fala: traz luz às minhas trevas, Senhor. Ilumina as minhas trevas. Senhor, fala comigo.
Porque traz luz às trevas significa o quê, irmãos? Significa que Deus vai iluminar a área que você precisa mudar. Você precisa enxergar. A luz de Deus dentro de você faz você enxergar quem você é. Quem eu sou. Então traz luz às minhas trevas. Parece bonito, né? Traz luz, Senhor, às minhas trevas. Dá a revelação de quem o Senhor é. Amém. Mas me mostra, Senhor, com a tua luz quem eu sou. Para eu mudar, para eu entender. Para talvez acelerar o processo. Para o Senhor trabalhar na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Lucas, capítulo 10, versículo 20, é a passagem que Jesus envia 72 discípulos para o campo, para o serviço, para o trabalho, e dá algumas recomendações para eles. E aí você percebe no texto que eles voltam a Jesus, muito felizes, muito alegres, e falam: Senhor, eles dizem assim, os demônios estavam eles estavam felizes porque os demônios estavam se submetendo a eles. Eles oravam e os demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, e eles chegaram em Jesus: Jesus, em teu nome, eu estou fazendo isso está acontecendo. Em teu nome eu estou pregando e pessoas estão se convertendo. Jesus, eu estou tão feliz que isso está acontecendo. E sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, não porque as pessoas são salvas, não porque as pessoas são curadas, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Alegre-se por isso. Me sirva pensando no nosso relacionamento, quem você é, quem eu sou, o que isso significa. É isso que vale a pena. Precisamos conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Deuteronômio diz que Deus colocará fora as nações diante de nós. Se você não entendeu ainda essa expressão, quer dizer que Deus vai tirar tudo aquilo que impede você de receber a sua bênção. Então eu vou falar com mais entusiasmo e você vai... Né? Deus colocará fora todas as nações de diante de vocês. Amém? Vai acontecer. Mas será pouco a pouco. Pouco a pouco. O tempo é de Deus. Não estou falando que na sua vida vai ser 40 anos no deserto. Não estou usando números. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de experiência pessoal. Eu estou falando de tempo que cada um tem. Entendeu, irmãos? Estou falando, espera, tá? 40 anos. Na minha vida eu esperei 25 anos. Espera, não, nada a ver. Nada a ver. Amém? Glória a Deus. Mas é pouco a pouco e o tempo é dele, porque o interesse dele é na sua vida e não na obra que você vai fazer. É consequência a obra, mas em primeiro lugar é você. O processo de Deus é para nos santificar, tirar nossas imperfeições, purificar nossas motivações, santificar os nossos sonhos. E quando você chegar lá no cumprimento da promessa, se tornar vitorioso nessa questão, bem-sucedido naquilo que o Senhor falou, cumprir a palavra, o Senhor, você vai perceber que as coisas que você alcançou, as coisas que aconteceram, a promessa se concretizou, não serão mais o seu sonho. Você vai entender que, amém, aconteceu, mas que será o seu sonho é Jesus. Aconteceu, mas amém. O que vale é Cristo. O que vale é sentir Cristo. O que vale é me relacionar com Ele. Tudo nessa vida é passageiro, tudo é vaidade. O que importa é meu relacionamento com Ele, sentir a presença dEle, sentir saudade dEle, desejar vê-lo. É isso que importa. Mas por que a vitória e o sucesso não vêm instantaneamente na nossa vida? O texto continua, né? Vou só repetir. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti.
Algumas versões dizem animais selvagens, outras bestas do campo, as feras, enfim. Para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Ou seja, então não seria mais rápido, porque senão você seria consumido. Quanto mais Deus eleva você, você vai alcançando as conquistas, as vitórias. Quanto mais Ele te eleva, você vai subindo, não é? Isso significa que mais as trevas vão se levantando contra você. Aleluia. Quanto mais Deus eleva, mais ataques você terá. Só que você pode dizer assim: mas eu consigo lidar com isso, Deus. Eu consigo. Eu já tenho experiência. Vai lá aí, bato no peito, vai dar certo. Maior é o que está em mim. Mas se Deus ainda não te deu, é porque você não consegue lidar com isso. Você ainda não pode. Então, as feras a que o texto se refere, na nossa vida, significam as trevas que ainda existem dentro de mim, como o salmista orava. Desejos ou sentimentos oriundos da carne. A minha oração diária é isso. Eu tive revelação. Traz luz, mostra para mim, Senhor, o que eu preciso mudar, o que não está legal, o que eu preciso ainda mudar para me parecer contigo, o que me impede de avançar, porque a natureza pecaminosa dentro de mim me impede de avançar. Amém. Então eu peço ao Senhor, me ajude, me mostre, me revele. E durante um tempo da minha vida que eu tenho vivido esse conflito, achando que poderia ser mais rápido, que as coisas não estão certas. Irmãos, não sei se isso acontece, mas parece que eu não estou vivendo aquilo que era para eu viver. Eu estou fora do contexto, do texto, da história. Não, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu chorava. Olhava a minha vida, não é possível, Senhor, alguma coisa errada. O Senhor errou comigo. Então, o tempo... O Senhor usou muitas pessoas, muitas palavras para falar na minha vida. E eu falei: Senhor, traz luz, me ajuda. Então eu entendi o processo de rendição diante de Deus. Com o tempo. Porque eu sou muito ruim, viu, irmão? Eu sou muito ruim. E aí o Senhor falou comigo. Então hoje eu entendo que certas coisas tivessem acontecido. Porque algumas já aconteceram, glória a Deus, né? Amém. Mas outras estou à espera de acontecer. Mas... se Deus tivesse retrocedido, acelerado, aí eu me enxergo, Jesus teria sido uma tragédia. Eu teria feito um balaio de gato. Acho que eu teria escandalizado pessoas, sei lá. Eu era muito, não que eu seja boa, mas eu estava muito ruim, muito mimimi, muito menina, não sei. Vou me abrir, mas nem tanto. Muito despreparada. Mas quem trouxe a consciência, porque isso veio pela consciência na minha vida, foi o processo. Deus me moeu, Deus me esmagou, me fez entender. E um exemplo claro, para não ficar só no meu exemplo, que é pobre, é Pedro, o apóstolo Pedro. Por 3 anos, calma que eu já estou terminando, né? Cutuca aí, não durma. Por 3 anos. Amém? Vamos lá. Pedro. Olha só, vamos lá, irmãos. Comigo aqui. Então lembra-se de Pedro seguindo Jesus no ministério, junto com Jesus. Jesus chamou ele para segui-lo. Ele aceitou. Então durante o ministério, a vida de Jesus na terra, o que aconteceu na vida de Pedro? De outros apóstolos, mas eu vou falar de Pedro. Ele participou ativamente de tudo que Jesus fez. Ele acompanhou Jesus, não foi? Então, ele expulsou demônios, curou enfermos. E no começo, amém, irmãos? Olha lá. E no começo, quando Jesus chama Pedro, não pesquisei quanto tempo levou, mas foi logo no começo, ele faz uma promessa para Pedro. Ele fala assim: Pedro, ele chamou ele, você será rocha. Não é isso? No começo, Pedro será rocha. Ele disse para Pedro que iria construir a igreja dele sobre o tipo de fé que Pedro tinha. Uau! Olha que promessa.
Ele queria fazer deste homem a pedra fundamental de um corpo de novos crentes. Era o propósito de Deus, de Cristo, para Pedro. Ele prometeu, certo ou estou errada? Ele fez essa promessa, ele falou para Pedro isso. Que plano, que propósito que Deus tinha para Pedro. Só que aí o tempo passa, no ministério, né, da vida de Jesus, e chega os últimos momentos, a hora final, que Jesus seria morto. E ele reúne os seus apóstolos para a ceia, sabe, para a última ceia. E se você ler esse texto, ele é uma tragédia. Estava ali o pessoal de elite, os apóstolos que andaram com Cristo. E eles vão cear e eles não percebem o momento. Eles estão alheios à situação. E olha só. E Jesus ali naquele momento prediz a Pedro que ele o negaria quantas vezes? 3 vezes antes que o galo cantasse. Qualquer pessoa, eu ou você, olhando para a atitude de Pedro, teria simplesmente concluído que a negação dele, quando acontece o fato, quando ele realmente nega Jesus ali no pátio, era uma atitude de medo. Ele se acovardou, ele ficou medroso com a pressão. Só que se você olhar a vida de Pedro, ele não tem atitudes de um homem medroso e covarde. Certo ou errado? Certo. Muito pelo contrário. Então, olha só. Eu estou falando de Pedro, mas isso inclui alguns os discípulos que estavam ali. Então, naquelas horas, na ceia, Jesus estava falando do partir do pão, que não estaria mais com eles. Enfim, vocês sabem da história? Jesus fala que entre eles um iria traí-lo. Certo ou errado? Certo. E eles olham entre si e falam, como? Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Então você percebe que eles não tinham revelação de nada até então. Eles não haviam percebido nada entre eles, que havia um traidor. Muito bem. E logo na sequência, eles começam a discutir quem entre eles seria o maior. Não, se eu sou Jesus, eu ficaria desesperada. Eu tô para ir embora. E esse pessoal tá discutindo quem é o maior. E não era a primeira vez que isso acontecia. Para pensar, gente. A gente vê com aquele momento, né? Porque a gente sabe da história, então é um momento lindo. A gente até encena ele, se emociona, uma tragédia nesse ponto, né? E Pedro, aí mais adiante, fala assim, ó Senhor, presta atenção Jesus, presta atenção Jesus. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu tô. E aí Jesus falou o que para ele? Olha assim para ele. Você ainda me negará 3 vezes antes que o galo cante. Quando Jesus fala isso, presta atenção se fosse você. Você está lá e fala, não Senhor, eu estou contigo. Pode contar comigo. O que deve é. E Jesus fala assim, o seu pastor, o seu líder, sei lá, uma situação parecida. Antes de terminar essa noite, a madrugada, você vai me negar. Ainda 3 vezes. Você se espantaria? Você ficaria chocado? Pedro nem ligou. Pedro entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Como assim? Vamos que vamos. Não, Jesus, estou contigo. Ele nem percebeu. Isso é muito sério. Deus está falando que ia traí-lo. Ele quer negá-lo. O quê? Pera lá, não. E olha só. Termina a situação lá da ceia. Jesus vai com eles aonde? Ao Monte das Oliveiras. E eles dormem. Jesus ora sozinho. Certo? É capaz de ter roncado. Olha como eles estavam sentindo o momento. Vou falar de Pedro. Olha como Pedro estava sentindo esse momento. Deus fala uma tragédia para ele. Que ele ia fazer uma loucura. E ele foi dormir. Não estou nem aí. Aí chega a multidão lá para pegar Jesus, levá-lo. Pedro, o que ele faz? Se acovarda? Pega a espada, apresenta a espada e corta a orelha ainda de um deles. É uma atitude covarde? Não. Bem insana. Tudo isso aconteceu. E aí vocês sabem da história. Jesus morreu, enfim,
E engraçado, né? Um detalhe. Ele nega Jesus. Na terceira vez o galo canta. Interessante que Jesus cruza o pátio. E ele olha para Cristo. E eu acho que ali a ficha dele caiu. Aí o negócio pegou. Tem um dia que a ficha cai. E não pense você, aliás, isso é um processo, né? Caem muitas fichas na nossa vida. Mas a hora que uma coisa, algo importante que Deus quer que mude, porque é crucial, aleluia, para aquilo que Ele quer fazer através de mim, acontece, ela é perceptível. Você olha para Cristo e fala, meu Deus, quem eu sou? Pedro achava que ele era espiritualmente forte o bastante para morrer por Cristo. Ele não estava ciente de nenhuma fraqueza dele, que era gritante para ele, né? O testemunho dele no ministério, na vida com Jesus, era esse: Senhor, eu estou pronto para morrer por Ti. Olha só, eu tive 3 anos maravilhosos contigo, né? Isso são as minhas notas, tá? O melhor treinamento possível. Na palavra, eu já sou rodado, tenho experiência, Senhor. O Senhor sabe disso. Eu vi demônios fugirem, eu movi multidões ao Pai. Eu cresci muito, Senhor Jesus. Simplesmente não sou o homem que era há 3 anos, é verdade. Certo ponto era verdade. Eu estou pronto para ir até o fim. Mas ele não percebeu o que gritava, a fraqueza interior que gritava, que Jesus via, mas ele não via. Então Jesus precisou trazê-lo à consciência para Pedro. E foi tão humilhante, foi tão ruim, que a Bíblia fala que Jesus teve todo o acontecimento do nosso Senhor e ele ficou desolado, ele ficou arrasado, que ele se uniu com alguns discípulos e falou, não tem mais jeito para mim não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar ao começo. Eu vou voltar ao que eu sei fazer. Mas ele estava, não era revoltado. Eu acredito que ele estava arrasado. Eu vou voltar a pescar. A Bíblia fala que ele, vou pescar. E aí um olha para o outro, também vou. Eu também vou. Foram, João. E ele entrou no mar e foi pescar. E a Bíblia fala que ele jogou a rede, nada. Do outro lado, nada. E ele foi se irritando. A Bíblia fala que ele ficou sem roupa, sem capa, nu, pescando, de mão de homem, né? Porque o que eu sei fazer, nem o que ele sabia fazer deu certo. Porque Deus tinha algo com ele. Aleluia, isso é lindo. Ele não desiste de nós. Graças a Deus que ele não desistiu de mim. Graças a Deus. Que pessoa complicada. Como difícil, meu Deus do céu. Aí, ele fica no barco pescando. E Jesus, eu vou falar bem rápido essa passagem, né? E Jesus grita, ei, pescou alguma coisa? Não é? E eles não reconheceram Cristo. Eles estavam uns 800 metros de distância só. Eles nem aí. E aí o Senhor fala, joga, né? Pro lado tal. E aí eles puxaram a rede e estava cheia de peixe. Eles tinham vivido exatamente a mesma coisa. Parecia um déjà vu. Não é verdade? Bom, num determinado momento, para não prolongar mais, João reconhece. É Jesus. É Jesus. João, discípulo amado. Adorado. Né? É Jesus. E eles saem e vão ao encontro de Jesus. E Pedro fica. Põe a túnica e vem trazendo o barco. Você imagina a situação, a vergonha de encarar Jesus. Aí ele chega e sabe o que ele sente? Cheiro bom,
peixe. Sei lá como foi que Deus apanhou, Jesus apanhou o peixe, mas tinha peixe assando. E ele sentiu o cheiro gostoso da comida. Ele não estava com uma vara, Jesus não estava com um chicote. Jesus tinha uma comida quentinha, cheirosa, gostosa. E eles cruzam os olhares, eu acho que Pedro não conseguia nem olhar para Jesus. E aí, o Senhor percebe e ele aprendeu. Valeu. Sofreu, doeu pra caramba. Mas ele entendeu. Aí, o Senhor perguntou, falando tão assim por cima, desculpa não entrar nos detalhes, mas Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Não tinha mais aquele coração altivo. Claro, Senhor, estou aqui. Dou para tudo. Pode contar comigo. Não. Eu te amo, Senhor. O Senhor Jesus pergunta a terceira vez e ele fica desesperado. Senhor, tu sabes, eu entendi, tu sabes que eu te amo. Então apacenta. Cuida, apacenta, você está pronto. Apacenta os meus cordeiros. E as promessas de Deus aconteceram à medida, se cumpriram. Quando ele realizou quem ele era. A ficha caiu. Um homem orgulhoso, cheio de si. Ele não era covarde, mas ele era orgulhoso. Cheio de si. E às vezes nós somos tentados, as trevas em nós, as bestas que podem acabar conosco. São sentimentos que ainda temos e que não foram apresentados para nós. Às vezes Deus usa pessoas até para falar na minha vida, mas eu me recuso a vê-los. Mas nessa hora, ele estava pronto para viver o que Deus tinha aplicado, o que Deus tinha prometido para ele. E é lindo. Eu estava pensando isso agora e eu não parei para calcular o tempo. Mas olha só, Jesus já tinha morrido, mas Pedro viu Jesus mais um tempo. Depois ele viu a ascensão de Jesus. E ele estava no meio dos crentes quando o Espírito Santo desceu. Ele foi batizado, né? E automaticamente, que louco, automaticamente ele pregou. E ele foi cheio do Espírito. E só numa pregação, quantas almas aceitaram Jesus? 3.000. E a vida dele foi uma explosão. Uma explosão. A nossa vida, irmãos, é composto de várias experiências, várias promessas. Porque sabe o que acontece? Quando uma promessa se cumpre na nossa vida, nós queremos mais. E Deus tem mais para nós. Deus sempre tem mais para nós. Então nós alcançamos aquilo e aquilo dá adrenalina. Fala, pô, eu cresci, eu vivi, que bom. Deus prometeu mais, então eu quero mais. Só que conforme você quer mais e Deus te dá mais, você cresce, você avança. E também mais perigoso é no reino espiritual. Você fica mais visível. E para que você não caia, como muitos caem, muitos ministérios caem, infelizmente caem, você precisa entender que para você estar lá, existe um processo, pouco a pouco, de conhecimento pessoal, de quem você é, da luz que precisa brilhar em você e mostrar quem você é. Enfim, e depois, tempo mais tarde, ele começa a igreja. Paulo é ensinado por ele, certo? Sim. Paulo caminha com ele, é ensinado. Aí tem um outro ministério, a parte, outra coisa, outro propósito na vida. E olha que lindo, e Pedro, uma das suas cartas, ele escreve tantas coisas maravilhosas.
de um homem tão mudado, com interior, com experiências. Você percebe, meu Deus, não é aquele Pedro que negou Jesus. Óbvio que não. E um versículo só que eu achei lindo. Ele diz assim na sua carta: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente. Ele é paciente comigo. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Eu sei que eu estou no processo. Eu sei que eu estou no processo. Meu Deus, como eu estou. Eu tenho convicção que Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu na minha vida, através de mim, na minha igreja. Eu sei disso. Aleluia, aleluia. Mas eu entendi algumas coisas no tempo recente. Não adianta me comparar. Não adianta. Não adianta. Cada um tem sua história, cada um tem o seu tempo. Para Deus nós somos individuais, não somos coletivos. Ele tem uma história na minha vida, tem uma história naquele, tem uma história na vida de todo mundo. E o tempo dele é diferente para todos. Mas todos vão passar pelo processo de Deus. Pouco a pouco. Repita comigo. Pouco a pouco. Esse pouco a pouco pode ser 6 meses, 1 ano, não sei. Mas você será vitorioso. Você será uma pessoa de sucesso. Você será. Põe isso na sua mente. Não deixe o diabo roubar isso de você. Mas como Danilo disse, vai doer, vai morrer. Mas ele só quer se revelar para você. Por luz, onde você precisa acordar. Se você está se achando muito pronto, para a cilada. Senhor, por favor, traz luz. Eu quero terminar. Como eu disse, dói muito. Mas isso é verdadeiro. É assim que Deus faz. Eu não sei se você tem vivido esse processo, se está muito latente na sua vida, de achar que você está parado. Do jeito que eu narrei. Hoje eu quero orar com você. Deus, que Deus traga luz. Ele te ama. Ele não quer massacrar você. O propósito de Deus não é acabar com você, não é massacrar você, não é destruir você. Ele te ama. Então eu quero orar com você. É um momento nosso, é um momento íntimo. Ele quer se revelar. Então, se você quiser se ajoelhar, se você quer vir à frente aqui, orar comigo,